assim, a gente vai abrir agora para o primeiro bloco de até 4 questões. Aí os palestrantes respondem. Bom, o presidente pediu a palavra, então começamos. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, em 2007, eu orientei um trabalho de monografia, depois peguei um texto junto. A gente discutia justamente essa questão, né, da taxa de juros e do IGP. Acho assim, todas as questões são importantes. Em relação ao IGP e ao IPCA, só um comentário. Provavelmente, daqui à frente, nós teremos uma nova desvalorização do dólar, condições, digamos, da conta balanço de pagamentos estão piorando, digamos, aqueles não são outliers. Eu acho que isso é uma questão recorrente na economia brasileira. De tempos em tempos a gente tem uma desvalorização. Então o IGP tem que ser substituído pelo IPCA, para evitar justamente essa questão, né, dos efeitos externos sobre a dívida do Rio Grande do Sul. Tem uma opinião, e tem esse efeito que é basicamente financeiro. Tem uma coisa que eu acho que talvez fosse importante, né, que eu sempre nunca entendi, por que a capitalização é mensal e por que não faz uma capitalização anual? Que tipo de efeito isso teria, né, se teria como fazer, né, esse estudo, Daniel? Transformar a capitalização, que tipo de efeito daria uma capitalização anual e não mensal, né, para a dívida? Não entendo por que será que a capitalização mensal, evidente, do Estado e Central bastante sempre sendo um problema maior ainda, né? E um segundo elemento, né, que é a questão assim, qual é o outro problema financeiro do Estado? O maior problema financeiro do Estado é a questão do IP. Né? Não tem como, digamos, transferir, digamos, ou colocar na lei, parcela dos recursos que vão ser economizados como a renegociação da dívida para a criação desse fundo de aposentadoria. Não havia essa possibilidade de fazer essa ligação. Esses são dois pontos, digamos, que eu queria colocar. A minha pergunta é: esses cálculos de receitas e encargos, em cima de crescimento de PIB foi isso feito? Você não pediu para repetir a pergunta. Desculpa. Esse demonstrativo de movimentos financeiros foram feitos em que termos de crescimento da economia, crescimento do PIB do Rio Grande do Sul. No ano passado ele decresceu, né? Ou seja, um decréscimo do PIB. Então, com certeza isso deve influenciar na questão financeira também. Então, qual é o percentual que foi previsto para sustentar essas receitas que foram aí colocadas? Só em relação ao que foi apresentado do substitutivo ali, por exemplo, um desconto de 40%. Alguém já imaginou como é que a União vai absorver esses 40%? Eu quase chorei aqui de emoção por ver aqui. Mais uma aqui, então. Depois eles. Só agregando aqui também, de fato, de novo, a questão de não ter limitador, me parece que é uma coisa assim que parece que está nascendo agora, mas é uma coisa que me parece para longo prazo muito perigosa também. Essa seria, o resto está tudo muito bom, mas o fato de não ter limitador, porque a própria Selic como instrumento do governo federal de política, né? A gente acaba ficando, então nada impede também que a Selic daqui a 2, 3 anos volte ao patamar de 28%, não ter mais um limitador. Aquela questão toda de falta de previsibilidade que a gente fala, a questão do próprio precatório, por exemplo, a gente hoje é uma pedra no nosso sapato, mas se tem uma vantagem é pelo menos a gente ter previsibilidade do tamanho da pedra, né?
Então essa é uma coisa estranha que me parece que a gente notou a primeira vez, e até de quem é esse substitutivo, não tive, do meio dia para cá, não. Mas ele foi gerado ontem, a pergunta disso, onde foi necessário? Um comentário aquela velha máxima de que o ótimo é inimigo do bom, né? Nós fizemos um projeto maximalista e tal, e evidentemente o Júlio levantou ali, nós vamos entrar numa discussão complicada, complexa, longa e talvez sem solução, né? Enquanto o texto atual, 238, nos coloca vontade, se não resolve os problemas de caixa do Estado no curto prazo, né? Não resolve todos os problemas do Estado, mas ele coloca uma perspectiva concreta e bastante positiva. Respondendo então, eu vou responder a pergunta do senhor aqui. As projeções em geral que a gente faz, que a gente tem feito para a dívida, se baseiam em geral no crescimento real da receita do Estado de 3%, que esse é um percentual que tem sido acertado até de comum acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, né, no nosso programa de ajuste fiscal. Então todas as projeções que a gente faz no programa e outras projeções da divisão, a gente tem usado em geral esse crescimento de 3% real da receita líquida, da receita do Estado em geral. Claro que isso aí a gente sabe que tem a receita do Estado depende muito da evolução econômica do Estado, né, ou seja, do PIB, né, e a gente vê que o PIB estadual, né, calculado pela Fundação de Economia e Estatística, né, ele tem muitos, ele é muito instável, né, tem fases de crescimento e em seguida baixa, quer dizer, ele não tem crescimento muito estável. Mas enfim, como grande parte das projeções a gente faz projeções para longo prazo, né? Por exemplo, muitas das projeções a gente faz até 2028, que é quando o nosso contrato com a União vai terminar o prazo, né? 2028, e eventual resíduo poderá ser refinanciado por mais 10 anos. Né? Então, como a gente trabalha com esse tipo de prazo, então é razoável, né, usar um crescimento médio, tá? E esse crescimento médio a gente tem usado, em geral, na maioria das vezes, de 3% real da receita do Estado. Como ele falou, no programa está previsto 6%. Isso é uma premissa real para quase todos os estados, mas não para nós. Quando eu fiz as projeções, eu usei o crescimento efetivamente observado para a receita líquida real entre 2000 e 2011, que no nosso caso foi 2,5%. E se tu incluir 2012, piora, porque o 2012 foi negativo, vai para 2,1%. Então o nosso problema é um baixo nível de crescimento da receita, que não é compatível com as projeções oficiais que assumem 3%, que foram originalmente pactuadas, né? Então, tem uma diferença, talvez muito em parte o programa não foi capaz de prever situações de exceção como a nossa, e São Paulo nem tanto, porque 2,7 é pior, né? Um pouco menos pior, digamos assim. Não sei se... Esclarecida das propostas, como eu sou coordenador técnico do Brasil, de todos os tesouros do Brasil, então todas as propostas ficavam passando por mim. Ontem foi gestada essa última proposta, a gente fez a projeção lá. Como nós aqui temos quase
mantemos a base de todos os estados mais ou menos atualizada, a maioria pede o efeito para nós, a gente mostra o que pode acontecer. Daniel é um craque aí, então as propostas geralmente passam pela gente, embora a gente tenha que discutir com o governo se o governo vai apoiar ou não, ou se vai apoiar abertamente ou não. Então, tudo isso está dentro de dois contextos. Um contexto é que nós estamos discutindo todo o federalismo no mesmo momento, FPE, royalties, dívida. Alguns estados do Nordeste alegam assim, bom, por exemplo, Ceará, eu não tenho mais dívida, eu tenho dívida, mas eu apoio a proposta de vocês. No entanto, na questão da guerra fiscal, nós queremos ali para 7 e não de 4. Então, toda essa composição era uma composição difícil. Porque, como o Daniel mostrou, nós estamos com 4 estados representando 80% da dívida. E são os estados mais ricos. Tá? Então, o efeito que o Júlio diz ali, esse efeito é 160 bilhões a menos dos haveres da União. A dívida brasileira consolidada líquida vai sobe, dá um salto. Tá? Então, nossa dívida está em torno aí de 2 trilhões, né? Ela aumenta 160 bilhões, não vai fugir. Tá? O credor lá pode ficar vendo aí, então, soltando o freio. Se tu olhar todos os superávites primários até 2008, vinha bem todos os estados, nos últimos 10 anos. De lá para cá, a loma abaixo. Tá? Frente às medidas anticíclicas, tá? Implementadas tanto na União como nos estados, e a necessidade de investimento e de crescimento do país. Então, é basicamente esse cenário. Então, a gente tem trabalhado. Essa é uma proposta que surgiu nos últimos 2, 3 dias. Todo dia surge alguma proposta. Qual é a diferença dessa? Essa virou substitutivo hoje. Nem todas conseguem, porque é difícil consolidar todas as ideias. Por exemplo, nós subsidiamos até o secretário de Minas sobre a situação dele, que é diferente da nossa. Nós só podemos reduzir um ponto percentual. Tá? Nós vamos para a sustentabilidade. Então a gente tem que avisar eles, olha, de repente tu está propondo uma coisa que vai ser um tiro no teu pé. Por quê? Quem for analisar vai dizer que tu está sendo irresponsável. Então, mas eles, como ele tem que defender o estado dele, ele defende lá em 9%. Na última reunião do CONFAC ele foi o único que falou isso. Embora os governadores consensaram isso, para dizer para o Senado. Então, foi o único que se posicionou, os outros não. Porque tem outras dificuldades em toda essa composição. Em relação à Previdência, agora seja uma ideia muito interessante que colocou, as propostas encaminhadas pelo Conaprev são um pouco diferentes. Uma delas é a Mega Prev, é uma previdência tipo uma raspadinha, que vai premiar muito mais do que qualquer uma que já teve no Brasil. O Brasil tem as raspadinhas, não funcionam por causa disso. Em relação a qualquer país, nós temos uma adesão baixíssima e pagamos muito pouco. Tá? Então, não distribuímos muito prêmio. Então, é uma lógica assim, que não desenvolve. Então, nós temos uma outra proposta, junto com a Caixa Econômica Federal, que essa Mega Prev iria subsidiar os regimes próprios dos estados e capitais. Tá? Então, não é só essa. Nós temos uma outra relação à questão dos seguros, tá? Que poderia nós conseguir também uma parte da parte de seguro de privado. Então, tem umas 5, 6 tramitando, né, politicamente e no âmbito da Conaprev para tentar buscar receitas extraordinárias. Mas eu acho que a ideia é muito interessante, porque alguns estados já estão conseguindo fazer investimentos próprios. Por exemplo, se for analisar Espírito Santo, no ano passado, eu fui lá da Cruz de Dívida, não sei por que me chamaram, a dívida deles é baixa, assim. Eles fizeram um primário negativo de 1,5 né? Então, é uma coisa impensável, né? Os técnicos deles se apavoram. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem caixa. Tá? E o Ceará diz assim, eu quero fazer primário negativo agora por 3, 4 anos. Eu não tenho dívida, eu tenho dinheiro. Tá? Então, a situação aqui é um pouco para nós preocupante, mas é perversa. Os outros 20, tá? Pelo menos 15 estados podiam ter emitido títulos. No entanto, em 2011, o Sarney, que foi o cara que assinou lá a nossa moratória e que trouxe aí a falta de credibilidade do país, foi um cara que pelo menos aprendeu. Em 2011, quando sentiu que o mercado não estava apto para desenvolver o mercado secundário brasileiro, principalmente de títulos de estados, foi lá e deu um canetaço passou para 2020. Então, mesmo que a gente convirja para 1,1, dívida receita, nós a partir de 2020 podemos voltar a emitir título. Por quê? Porque tem uma resolução do Senado que deu um canetaço. Outra coisa, a União levou 10 anos para ter um mercado de títulos brasileiro. E é o que nos manteve, digamos, com ela nas crises internacionais. Mais de 90% da nossa dívida é rolada internamente. Foi uma certa blindagem que nós tivemos. Hoje, os nossos técnicos estão dando curso na Turquia e tudo que é lugar, como desenvolver o mercado interno de títulos. E blinda, de uma certa forma,
É mais caro rolar internamente, o mercado é menor, mas o prazo também é mais curto. Quando nós vemos aqui a dívida da União, nossa ali, o ATM nosso 16, é só olhar o relatório da dívida. A União rola em 3,7 anos todos aqui. Então o risco que ela tem, a meta dela é rolar mais do que hoje tentar reduzir em um ano, vencendo em 12 meses, o menor possível, mas é sempre quase um quarto da dívida, 23%, aí nós não consegue fazer. Vai ver os indicadores de qualquer crise, a conversão dos títulos que são emitidos já não são mais fixos. Então o ganho que vem em títulos fixos lá que chega a 30% às vezes dos títulos emitidos, é lá para 7, 8% que o mercado não aceita. Tu tem que ir para o campo que ninguém aceita. Então ele precisa financiar. O orçamento tem 400 bilhões, 450 menos para o Banco Central, a União oferece 200, que já é bastante, é o dobro do que eu ofereci de orçamento. Os restos 300 vocês têm que se virar. Se tu não emitir, tu tem que ter um colchãozinho de programa de emissão, senão tu não vira um ano. Então, tudo dentro desse contexto, e dentro do contexto coletivo é muito complicado. Mas a primeira proposta já foi um avanço assim, para nós, assim, nós estamos evitando ter posição oficial de avanços maiores, primeiro porque a gente sabe da questão da sustentabilidade. E isso está vinculado ao nosso baixo crescimento de receita. Nós temos que ir para o divã, tá? Vamos ver os bem do divã para resolver isso. Tá? Então, primeiro resolvendo isso, bom, aí poderia ter uma santuária ali. Então nós temos essa posição um pouco cautelosa, agora o subsídio para todos os estados, nossa equipe está dando, principalmente nessas projeções, nós somos consultados o tempo inteiro. E nós temos agora, inclusive, uma posição de discussão do rating da União, mudando do rating que estava proposto pela União, não tem como prosperar. Ele congela todas as relações e a dívida, nossa divisão da dívida já tem uma proposta de novo rating com outros indicadores que vai flexibilizar os estados tendo mais acesso às operações de crédito. Bom, quanto à questão do IP, eu acho que o Toledo já respondeu com muito mais propriedade do que eu conseguiria. Sobre a caracterização mensal, eu acho que isso ainda é um ranço da nossa cultura inflacionária, né? Porque é uma forma de expressar. Porque na prática, se ele dissesse que era 6,17 capitalizado anual, ele ainda mesmo. Então, eu acho que isso é mais uma questão de metodologia de expressar. Porque o nosso sistema de expressão de juros, ele realmente não é para ser claro, né? Eu tenho uma leitura assim, não vejo uma motivação técnica para ser implementada dessa forma. Não é a minha leitura. E isso, o que o Brunete fala dos 40% de substituição, isso como o Toledo também falou, 160 milhões. E está fazendo as contas, dá o quê? 3% do PIB. Então, como é que as outras pessoas vão ver isso? Do ponto de vista do devedor, beleza, 40%. Não poderia ser melhor. Mas eu acho que isso é naquele estilo, né? Tu pede aquilo que é impossível para tentar conseguir um pouco mais. Pelo menos dá para se consolar no fato de que o que já foi oferecido de cara já é, digamos, em termos suficiente para garantir que a gente não vai para uma situação caótica depois. Então qualquer coisa que vier acima disso é lucro. E sobre o que o Eloy falou do limitador, tentando fazer uma leitura do qual a ideia por trás disso, eu acho que é justamente para acabar com essa possibilidade de ter resíduo, porque se dá algum problema, daqui a pouco, mas tem resíduo de novo. Então, sabe, parar de ensejar que a situação se repita mais uma vez. Talvez algo nesse sentido. Claro, é um risco, porque aí tu fica na mão da política macroeconômica das duas pontas. Porque se a inflação dispara, tu talvez tenha um choque de juros, então o teu indicador de ação monetária sobe, mas o teu limitador sobe junto. Então tu acaba correndo o risco de ter um crescimento de estoque muito alto. Seria um cenário bem negativo, mas como o prazo é bastante dilatado, 25 anos, não tem como ter uma previsibilidade nenhuma nesse caso, né? Então, realmente, é uma coisa bastante... Talvez seja até uma forma, não, olha, a gente vai renegociar 25 anos, mas a gente aceita correr o risco, seria meio que uma concessão, talvez. De qualquer forma, como o Bruno falou, eu acho que isso é uma coisa... tá pedindo demais, né? Mas é uma tentativa. Mais uma rodada. Perguntas? Eu tenho uma.
expansão da receita líquida de 3%, fazer essas estimativas com base nisso. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia objetiva de quanto que representa a mudança com a unificação do ICMS interestadual, se isso tem impacto nessa projeção, se de repente, inclusive, for ter uma expectativa de que haja redução de transferências por fundos diversos para complementar isso, para compensar isso, se isso não tornaria até mais estável a expectativa de disponibilidade de recursos. Não sei qual é. Eu não tenho nenhuma informação assim, trabalhada nesse aspecto, mas fazendo uma análise breve assim, por cima, na verdade vai depender da taxa de crescimento como eu vou dizer, qual o impacto que essa alteração vai ter na taxa de crescimento. Porque se tu faz uma compensação, uma coisa que ela eleva, se digamos faz uma elevação do nível de receita, uma elevação imediata do nível de receita, ela se traduz só numa alteração da relação dívida-receita, daí vai alterar o denominador, então tu vai partir de um ponto diferente, mas não necessariamente vai mudar a dinâmica da forma como vem crescendo. Então, isso teria que ser feito realmente bastante um estudo para ver como teria sido para trás, alguma coisa do gênero, para tentar subsidiar. Do back pronto assim, realmente não tem informação para. Não tem como avaliar isso. Fazer uma pergunta em relação à análise que a gente fazia há um tempo atrás, levava em consideração os vencimentos da dívida. A gente tinha uma situação, por exemplo, até saía no balanço geral do Estado, os vencimentos da dívida até, estou falando há 5 anos atrás, até 2027. Bom, e ali mostrava justamente os problemas dos resíduos, né? Então, qual era a máxima dos governos? Os governos pagavam sempre os encargos e não pagavam os principal, e aí o resíduo ia sempre passando para os próximos anos, passando para as próximas gestões, para os próximos governos. E esse indicador, eu acho legal, esse indicador para o analista, eu acho que é interessante, porque se tu tens aí vamos dizer assim, a evolução das parcelas da dívida, né? Nós estamos em 2013, se eu tenho 6 bilhões a vencer no ano que vem, 8 bilhões para vencer daqui a 5 anos e mais 20 bilhões que vão vencer nos próximos 20 anos, eu mais ou menos tenho uma previsão com base no que o Luciano apresentou, dos resíduos, e uma espécie assim de um cenário para resolver os problemas da dívida que eu acho que vão ser muito complicados, não vão ser resolvidos. Então, a pergunta que eu faço é por que nós não temos mais tido acesso a uma coisa que me chama a atenção, que os balanços simplesmente tiraram as parcelas da dívida, os vencimentos da dívida. Se vocês pudessem, então, nos ajudar a buscar esse indicador que eu acho vital para a gente acompanhar as finanças públicas do país. Eu sei que você está falando uma demonstração que o balanço costumava apresentar, né? Mas o que o balanço vinha apresentando, ele tinha problemas naquela apresentação, então a secretaria resolveu, a CAGE resolveu deixar de publicar aquilo lá. Porque na verdade a 9496 tem toda uma dinâmica, né, que a gente mostrou ali, e na verdade assim, a análise nós temos focado a questão a nossa análise de sustentabilidade da dívida do Estado, nós estamos focando em cima do resíduo, né? Ou seja, exatamente qual o tamanho que nós vamos ter de resíduo lá em 2028, né? E se esse resíduo que vai ser refinanciado por mais 10 anos, e aí não vamos ter nesses 10 anos o limitador dos 13% da receita líquida real, né? Então aí é que está o nosso risco, né? O nosso risco do Estado. Quer dizer, se esse resíduo tiver um patamar muito elevado, ele pode vir a comprometer a partir de 2028 um percentual muito grande da receita do Estado, né?
Então esse aí é que é o risco e é onde nós estamos centrando a nossa análise de sustentabilidade da dívida. Quando eu fiz a análise no passado, eu usava a relação dívida-PIB e a relação dívida-PIB no Rio Grande do Sul ficava oscilando, digamos, entre 18% e 22%, dependendo daí, digamos, dessa diferença entre o IGP e quando o IGP subia, ou a relação dívida-PIB subia, né, ia em torno de 22%. Quando o IGP voltava a se comportar melhor, caía em torno de 18%. Mas tu não reduzia a relação dívida-PIB, né, a dívida-PIB do Rio Grande do Sul. Ela se mantinha constante. Digamos que ia chegar lá em 2028 em torno disso. Né, em torno de 18%. A gente fez umas projeções à época. Em torno de 18% a 20% do PIB do Estado. Mais alguém? Acho que com isso a gente encerra então o projetário. Obrigado, Daniel. Obrigado, Luciano.